Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Eu estou confinado em minha casa e me cuidando aí nesse novo cenário que nós estamos percebendo aí da nossa região. Hoje a notícia para nós não é muito boa. O nosso regional, né, Planalto Norte, entrou na zona vermelha em estado gravíssimo de proliferação e de ocupação dos leitos nos hospitais da região e também no aumento do crescimento de contágio. Então nós já estamos contabilizando aqui em nossas cidades já números alarmantes. Por isso que é muito importante que a gente aprenda agora, né, a nos cuidarmos e fazer com que as nossas atividades aí sejam bastante precavidas, né? Que nós vamos ter que tomar agora alguns cuidados enquanto municípios, e escolas, famílias, igrejas, né? Nós vamos ter que tomar esses cuidados a fim de que a gente não seja a vítima desta pandemia, né? Então, estou aí um pouco preocupado, né? Compartilho com vocês sobre esse estado atual da nossa região, que saiu do estado o estado laranja para o estado vermelho, que é o estado gravíssimo. Então vamos monitorar e vamos tomar cuidado e aguardar as estratégias da saúde a fim de minimizar os problemas aí da nossa região. Gente, a nossa sexta aula, né, antes de iniciar a aula, eu gostaria de dizer que eu já estou corrigindo as provas. As provas eram para ser feitas e serem entregues todas elas hoje. A entrega da prova é sinal de encerramento aliás, é sinal de participação na aula. Então eu vou colocar a presença de vocês na medida em que vocês entregarem a prova para mim, tá? Então uma vez que todos entregarem, eu já vou lá e coloco a presença, porque uma vez que eu lanço presença para vocês, eu não consigo mais alterar algumas coisas do nosso Unimestre, tá? Agora eu já consigo lançar também as atividades para vocês e hoje eu já vou lançar os vídeos aí, os áudios que vocês têm, e vou lançar também no Unimestre os PowerPoints da nossa aula com as leituras complementares que eu estou passando para vocês. Certo, gente? A nossa sexta aula de hoje, conforme o traçado dos nossos planos, ela vai trabalhar, deixa eu só chegar aqui, vai trabalhar as influências e as contribuições da psicologia no ambiente de trabalho, questões de saúde. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar um pouco questões de saúde mental e psicopatologias, ou psicopatias, tanto faz. Psicopatologias é mais voltado para a questão de ciências, de estudos, né? E psicopatias, então, já são as doenças propriamente ditas, quando já desenvolvidas nas pessoas. Vamos tratar também na nossa aula de hoje a identificação de doenças ocupacionais. E no último ponto, qualidade de vida. Esse primeiro ponto, eu não vou me ater explicando todas as psicopatologias, porque não temos objetivo disso na nossa aula, mas eu gostaria que vocês conhecessem, né? Nós tivemos até agora 4 aulas, 2 aulas foram basicamente de introdução e os primeiros conceitos de psicologia. A terceira aula foi psicologia moderna, trouxe para vocês o pensamento das correntes psicológicas modernas, quais foram o pensamento behaviorista, né, o behaviorismo e o comportamentismo. E em segundo lugar, nós estudamos ali o inatismo freudiano e a psicanálise, né, trazendo um pouco também a Gestalt, que é uma outra corrente psicológica que trabalha da questão das percepções. Estudamos na quarta aula as psicologias do mundo contemporâneo, as psicologias atuais. Vimos ali o pensamento construtivista de Piaget, voltado para a educação, o pensamento socio-interacionista
de Vygotsky, que é um pouco mais voltado para a educação também, e o pensamento da psicologia humanista, na pessoa de Viktor Frankl e também do nosso querido A Arte de Cuidar, né? A Arte de Amar, né? do nosso psicólogo. Então nós queremos retomar um pouco estes pensamentos durante as nossas próximas aulas, né? Então, basicamente, as nossas aulas estão trabalhando esses pensadores, esses filósofos, esses que são psicólogos e filósofos, e trabalhando com eles, nós queremos também lembrar da questão das questões voltadas para o trabalho, né? Principalmente desses últimos, né? Do Viktor Frankl e também do Erich Fromm, né? Que nós já estudamos. Esses dois últimos aqui são mais ligados a nós, porque eles são do ano 1900 para cá, né? O Viktor Frankl de 1900, aliás, o Erich Fromm de 1900 até 1980, e o Viktor Frankl de 1905 até 2005. Então, vocês já estavam vivendo, já estavam nascidos, quando o Viktor Frankl questionava acerca do sentido da vida, e o nosso amigo psicólogo Erich Fromm, hoje ele está fugindo da minha cabeça, né? Mas a gente sempre recorda, o Erich Fromm, então, com a arte de amar, e o homem produto das suas construções culturais, né? Dos princípios sociais. Então nós vamos tratar um pouco deles agora diluídos, voltados para a questão do trabalho, né? Não vamos nos ater tanto à teoria deles, porque vocês não estão fazendo o curso de psicologia. Se vocês estivessem fazendo o curso de psicologia, nós voltaríamos ao pensamento de cada um deles, mas nós vamos tentar aplicar esses pensamentos no trabalho, que é o que interessa para nós agora que o nosso curso ele começa a ligar com a prática pedagógica de vocês. Então aí nós temos, por exemplo, hoje, quando nós vamos tratar de saúde mental e psicopatologias, no primeiro ponto, o que é muito comum de se usar são as CID-10, né, como um conceito de padronizar e catalogar as doenças e os problemas relacionados à saúde, tendo como referência uma nomenclatura internacional de doenças, organizadas pela OMS. Para que serve o CID? CID serve, então, é um cadastro internacional de doenças. Esse cadastro contém o nome de todas as doenças e que os médicos, psiquiatras, né, no caso das doenças mentais e comportamentais, eles usam para atestar uma doença psíquica, uma doença psicopatológica em uma pessoa, em uma determinada pessoa. Então eu vou apresentar para vocês a lista da CID com o conteúdo voltado para a psicologia. Como a aula de hoje quer trabalhar com vocês psicologia e trabalho, psicologia voltada para o trabalho, e depois nós vamos aos poucos levando a psicologia também para relações humanas, quais são as doenças que podem ser evidenciadas no mundo do trabalho? Nós vamos fazer um trabalho com vocês de uma das síndromes de uma das síndromes que hoje está em alta, né, na questão do trabalho, que é a síndrome de burnout. Vocês já devem ter ouvido falar. Hoje, os psiquiatras e os psicólogos que são ligados ao trabalho, eles são muito procurados para resolver a tal da síndrome de burnout, que seria então o tal do esgotamento físico e psicológico ocasionado pela carga de trabalho. Isto é a síndrome de burnout, esgotamento físico e psicológico ocasionado pelo local de trabalho. Então a pessoa vive tão exaustivamente o seu trabalho
A pessoa vive tão dedicada ao trabalho que ela esquece de outras coisas. Ela esquece da qualidade de vida, que eu vou terminar a aula de hoje falando sobre isso. Falando sobre cuidado de si, sobre lazer, sobre esporte, falando sobre a arte de amar, de cuidar dos outros, de curtir os outros, mas não, vive apenas para o trabalho. Casa, trabalho, trabalho, casa, trabalha a semana inteira para conseguir dinheiro, no final de semana bebe, e daí na segunda-feira está de porre, volta a trabalhar, não aproveitou, não relaxou, não fez higiene mental. Então hoje as empresas estão muito preocupadas com a questão da qualidade de vida no trabalho, né? Que eu vou ver com vocês na aula de hoje. E vocês, massoterapia e estética, vocês podem ser alvo de interesse justamente destas empresas que querem oferecer para os seus empregados terapias, né? O que resolve o problema de síndromes, como síndrome do pânico, a síndrome de burnout, ou mesmo hoje nós teríamos outras síndromes que são até mais complicadas. Tem o transtorno de personalidade, ou chamado também síndrome de borderline, e esse é um pouco mais complicado e que não diz a ver com o mundo do trabalho. Borderline é uma confusão mental sobre os diversos transtornos que a pessoa cultiva. Como, por exemplo, transtorno de personalidade, bipolaridade, transtorno de comportamento, variação de humor. Junta tudo isso num pacote e coloca numa única doença, ela vai se chamar borderline, que é a doença da moda, que é aquela pessoa que está bem tranquila, numa boa, de repente dá um curto-circuito no cérebro e a pessoa sai quebrando tudo, quebrando pessoas, mata, esfaqueia o cachorrinho, se corta. Hoje nós vemos essa questão do transtorno de personalidade em adolescentes, né? Transtorno de humor em adolescentes, a não aceitação de si mesmo, eles vão lá, cortam os braços. E quem não lembra de 3 anos atrás teve a tal da história da baleia azul ali, né? Que foi uma coisa que os adolescentes, foi um fanatismo. Por que se deixar encantar por algo que vai levar à morte? Essa é a pergunta que os psicólogos se fazem. Ou então, há 2 anos atrás, nós tivemos, 2 ou 3 anos atrás, a história da Momo, que era aquela imagem horrenda, horrorosa, acho que até tirada de um filme, mostrando assim para as pessoas um medo, que as pessoas estão gostando de cultivar esse medo. Mas enfim, o que temos visto é uma onda de suicídio, né, exacerbada, exagerada, sobretudo no mundo dos adolescentes. Adolescentes que têm um bom padrão de vida, uma boa família, que são religiosos, que têm sentido para a vida e que de repente elas se perdem. O que tem levado a isso? Será que é apenas o mau uso dos meios de comunicação de hoje? Será que são os jogos eletrônicos? Será que é uma questão de alimentação? Né? O que tudo isso tem a ver com qualidade de vida? Talvez eu possa responder isso até o final desta aula com vocês. Então, nós temos ali os transtornos mentais e comportamentais, que são do grupo F0 até o grupo F99, são doenças, né, que os psiquiatras usam para... Quando você busca um atestado de saúde, hoje as empresas não aceitam mais um atestado de saúde dizendo tal fulano, né, está dependendo de 5 dias de atestado. Não, hoje as empresas querem saber qual é a doença. Por isso que os psiquiatras e médicos precisam colocar o CID, que é o cadastro de doença, para que a pessoa atestada daquela doença, todos os que vão ter acesso ao atestado saibam que doença é. E existem vários grupos, né? Grupo A, B, C, D, E, F.
Nós vamos entrar apenas no grupo F, que é o grupo dos transtornos mentais e comportamentais. Então nós temos o grupo do F0, seria o Alzheimer, a demência vascular, a demência causada por outras doenças classificadas em outra parte, são demências, síndromes de amnésia não induzida pelo álcool ou por substâncias psicoativas, pessoas que têm problemas de amnésia, delírio não induzido pelo álcool ou por outras drogas. Aqui nós já identificamos 3 doenças, o Alzheimer, né, a amnésia e o delírio. Nós temos também os transtornos mentais causados por lesão ou disfunção cerebral, por doença física. Isso aqui são transtornos mentais que ocorrem às vezes numa pancada na cabeça, que ocorrem num acidente de carro, a pessoa fica com uma lesão, com uma demência, com esquecimento. Tem um filme que a mulher sofre um acidente de carro e todos os dias o marido dela tem que conquistar ela porque ela não consegue reconhecer o marido porque ela perdeu a memória recente, né? Então são lesões causadas ou lesões que levam a transtornos mentais. Depois nós temos o transtorno de personalidade. Transtornos de personalidade nós temos ali então de comportamento devido a doenças, lesões ou disfunções cerebrais. Nós temos transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado. Atenção para o termo orgânico. Orgânico vem de organismo. Isso quer dizer que são transtornos causados pela própria pessoa. O organismo dela leva àquela doença. Então são transtornos que às vezes são ocasionados pelo tempo e também podem ser genéticos. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que o pai tinha transtornos mentais, o filho nasceu com transtornos mentais, né? Era doidinho, né? Ele era da mesma forma que o pai. Então são genéticos, por isso que eles são transtornos mentais orgânicos. No grupo F1, nós temos os transtornos mentais comportamentais devido ao uso de substância psicoativa. Os transtornos mentais causados pelo álcool, os transtornos causados pelos opiáceos, que são aquelas drogas que causam ópio, né, na pessoa. E aí há um grupo de drogas que ele é bastante específico, né? Os canabinoides, que é transtornos mentais causados pela maconha. Os sedativos e hipnóticos geralmente são aqueles utilizados em tratamentos de saúde, como o Rivotril, por exemplo. O Rivotril é uma das drogas que mais causa transtornos mentais nas pessoas. O Rivotril ainda consegue ser pior do que a maconha, eu arrisco dizer, fora das consultas científicas, né? Porque além de causar dependência, o Rivotril, se você procurar na própria bula do remédio, você vai ouvir ou você vai ler que o Rivotril ele causa demência. Ele, com o uso prolongado, ele pode causar lesões mentais, né? Lesões cerebrais como esquecimento, perca de memória, perca de lucidez e assim por diante. Então são transtornos mentais no uso de sedativos, hipnóticos. Transtornos causados pela cocaína, tudo isso em relação à mente, não interessa por hora as causadas no corpo, tá? Então, as que são causadas na mente. Transtornos mentais pelo uso de estimulantes, como por exemplo cafeína, são as pessoas que têm aqueles exageros, né? Exagero de café, exagero de guaraná, exageros de estimulantes, exageros de rebite, no caso dos motoristas, estimulantes, aqueles que causam problemas, como por exemplo, vamos lá, do uso de cafeína. Nós temos aqueles estimulantes que se compra, esqueci o nome, esqueci o nome, tanto é que eu não uso, né?
É uma bebida que eles tomam com uísque, né? Enfim, não lembro. Red Bull, né? São os Red Bulls ali, só que eu não achei o termo técnico, o termo certo ali para eu dizer para vocês. Então, o Red Bull e a família do Red Bull. São esses, né, estimulantes de cafeína que causam transtornos mentais. Os alucinógenos, aí vocês vão encontrar o LSD, vocês vão encontrar as outras drogas como êxtase, são os alucinógenos. O fumo e o tabagismo, os solventes voláteis, lança-perfume, que causa lesão no cérebro, as múltiplas drogas, crack, hoje tem aquela oxi, né, que é uma múltipla droga, e no uso de substâncias psicoativas. Então, o uso de drogas pode causar lesões mentais. E todas elas estão definidas ali pela CID. O grupo F2, nós temos a esquizofrenia, o transtorno esquizotípico, transtornos delirantes persistentes, transtornos psicóticos agudos e transitórios, transtorno delirante induzido, transtornos esquizoafetivos. Se você clicar em cada uma delas, né, se eu clicar aqui, eu até posso tentar, mas como depois já está previamente organizada a aula para vocês conhecerem um deles, por exemplo, mas se vocês clicarem neles, vocês já vão lá dentro da informação saber o que representa cada uma delas, tá? Se vocês quiserem conhecer cada uma. Transtornos psicóticos. Outra coisa. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria apresentar cada uma delas, tá? Para vocês conhecerem quais são as doenças da psicologia que interferem no trabalho e na vida de vocês. Outros transtornos psicóticos não orgânicos, ou seja, o que é não orgânico? É quando ele vem de fora. Orgânico ele é desenvolvido pela própria pessoa, não orgânico é quando ele é causado por outra pessoa, por terceiros. Você sabe que as novelas gostam muito de trabalhar os transtornos psicóticos não orgânicos. Quando a pessoa é levada à loucura, ela fica louca por estímulos externos, ela fica louca porque as outras pessoas assustam, prendem, então ela desenvolve transtornos psicóticos por conta disso. E a psicose não especificada. Um termo que nós não trabalhamos com vocês, e que é muito caro para a psicologia, é o termo neurose, é o termo psicose. São dois termos que a psicologia utiliza e que especifica a diferença entre neurose e psicose. As duas são a mesma coisa? O que é neurose e o que é psicose? Neurose, todos nós somos. Neuróticos, todos nós somos. Neuroses, todos nós temos. O que são neuroses? São aquelas atitudes desmedidas, atitudes exageradas que a gente toma, mas que, em tese, elas não atrapalham nem a nós e nem aos demais. Por exemplo, uma mania de limpeza. Eu tenho mania de limpeza, né? Não digo eu pessoalmente, mas posso dar exemplo, né? Tenho mania de limpeza. Então essa minha mania de limpeza ela é ótima, mas ela é uma neurose. Porque eu vivo em função disso, né? Eu não posso ver uma coisa fora do lugar. Mania de perfeição, mania de arrumação, mania de viagem, mania de guardar dinheiro, mania de falar, não sabe parar de falar, né? Então são manias, são neuroses. São neuroses com aparência, o pessoal aí da estética que vai gostar muito disso. O que vai levar os clientes até vocês são pequenas neuroses. O tamanho do nariz, o cabelo, né? Eu não gostei mais do meu cabelo, então eu quero trocar de cabelo. Então são neuroses que levam as pessoas até os escritórios e os consultórios. Essas neuroses, elas podem se tornar psicoses. Psicose tem duas características. Primeiro, ela foge do controle da pessoa. E segundo, ela incomoda a pessoa e aos outros. Por exemplo, mania de limpeza. Ela é psicose quando
A pessoa vive com álcool. Quando ela só usa luvas, quando ela não permite que alguém entre na sua casa, ninguém pode lhe dar um abraço, porque ela já acha que está cheia de germes, que ela já acha que vai ser contaminada, então pode se tornar uma psicose. A questão de falar é uma neurose falar muito, mas quando a pessoa começa a falar demais, pode ser uma psicose. Ela não consegue controlar. O que nós temos de psicoses hoje? Nós temos as manias, né? Cleptomaníaco, a pessoa que tem mania de roubo, manias de toques, né? Quando tem um transtorno obsessivo compulsivo, que nós vamos ver adiante. O que é um toque? É um transtorno obsessivo compulsivo. Você já não controla mais aquele toque. Você faz aquilo sem perceber. E aquilo prejudica você e os outros, né? Falar, agir, e isso faz com que as pessoas procurem, às vezes, os consultórios. O F3 é o episódio maníaco, as pessoas que já começam, então, a ter transtornos de humor por serem maníacos, bipolares, depressivo recorrente, transtorno de humor persistente, transtorno de humor provisório e o transtorno de humor não especificado, que são aqueles que não têm causa especificada, e os psiquiatras então vão lançar da F39, a CID-F39, para colocar lá na sua agenda, no seu prontuário. Ok, gente? Estão acompanhando? Então, dentro desse grupo, nós temos os maníacos, mas ainda nós vamos ver melhor a questão dos maníacos. E também nós temos os depressivos. Hoje nós temos os transtornos depressivos, nós temos os transtornos de humor, o borderline, que eu já citei para vocês, que é o transtorno de humor associado ao transtorno de personalidade, associado a vários fatores que fazem com que a pessoa não tenha controle sobre si mesma. Os transtornos neuróticos, nós temos os fóbico-ansiosos, né? Aqueles transtornos de fobias, medo de altura, medo de água, medo de pessoas, né? Nós temos o transtorno de medo de lugares apertados, medo de objetos pontiagudos, medo de cachorro. São várias fobias, tá? Que são tratados como transtornos somatoformes. O que é somatoforme? É aquele que é somatizado. Lembra da palavra somatizar, que vocês devem ter pesquisado em Freud? Somatizar é quando eu digo assim: meu Deus, vai me dar uma dor de cabeça, vai me dar uma dor de cabeça, vai me dar uma dor de cabeça, e deu dor de cabeça. Mas não deu dor de cabeça porque era para dar dor de cabeça. Deu dor de cabeça porque você somatizou. Você trouxe para o teu corpo algo externo e você foi repetindo de tal modo que aquilo se tornou um transtorno obsessivo. Você somatizou, você criou, você desenvolveu essa doença dentro de você. E aí entram os... como é que chamam? Os hipocondríacos, que são aqueles que têm transtornos obsessivos e compulsivos por remédios, né? Então, a pessoa tem tanto medo de ficar doente que ela vive se medicando antes de ficar doente. Nós temos a reação ao estresse, os transtornos dissociativos, que são aqueles que a pessoa não reconhece a si mesma, não reconhece em si mesma algum problema, ela não reconhece o outro, não reconhece... Por exemplo, depressão pós-parto é um bom exemplo de transtorno dissociativo. A mãe tem uma depressão e vai lá e mata os 3 filhos afogados na banheira. Aconteceu esse caso nos Estados Unidos, né? Matou os 3 filhos na banheira. Isso é um transtorno dissociativo, né? A pessoa estava bem e, de repente, subitamente, ela sofreu um transtorno obsessivo, dissociativo, e que ela saiu de si. É o que leva, às vezes, as pessoas a matarem, é o que leva as pessoas a se matarem, são os transtornos dissociativos. Ela sai do ar, ela sai fora da realidade.
Os transtornos somatoformes, que é aqueles de somatização, que eu já expliquei para vocês, e os outros transtornos neuróticos. O grupo do F5, vocês vão encontrar as disfunções fisiológicas. Transtorno de alimentação, aí nós temos vários, né? A bulimia, que é comer e vomitar. A anorexia, se achar tão gorda, tão gorda, tão gorda, que olha para o espelho, tem 30 quilos e ainda está gorda. Transtorno de gula, pessoa que não consegue parar de comer, geralmente associada à questão da ansiedade. Então esse é o grupo do F50. Transtornos de sono, que hoje é um dos grandes problemas para o trabalho, os transtornos do sono, insônia, apneia do sono, que causam diversos problemas, porque as pessoas não conseguem desligar, elas não conseguem dormir. Uma das coisas, olhem que interessante, uma das coisas que leva a pessoa a ter um sono ruim, nós poderíamos até fazer um teste do sono com vocês, poderíamos até pedir aí uma ajuda de alguém na cidade que fizesse um teste do sono, para ver como que está o nível de descanso de vocês, até mesmo para vocês exercerem bem o trabalho de vocês. Mas uma das coisas que faz com que as pessoas tenham depressão e tenham vários problemas é justamente esse. Nós não dormimos bem, a gente não apaga, a gente não desliga. E sabe qual pode ser uma das causas? Os eletrônicos. Televisão ligada durante o sono, celular que vai para a cama, o celular não deveria ir para a cama junto com a gente. Confesso a vocês que eu só consigo dormir com o celular ligado. Qualquer porcaria que seja, pode ser uma música, pode ser um programa de humor, pode ser uma série, um seriado de TV que eu baixo no meu celular, tem que ter alguma coisa. Depois, claro, o celular acaba perdendo a bateria, alguma coisa, e quando o celular desliga sozinho, o bom mesmo é você ajustar o teu televisão, se você tem televisão no quarto, a um time de sleep, né? Um time de desligar. Coloca ali com meia hora, 1 hora, é o tempo em que você acha que você vai ficar acordado assistindo, mas as pessoas que sofrem de ansiedade, isso não adianta, tá? Porque elas vão ficar ansiosas até porque está acabando o tempo da televisão desligar. Pelo amor de Deus, depois vai lá e aumenta o tempo, mas desliga, né? Desliga, deixa que a televisão em algum momento ela desligue sozinha, porque para você liberar as endorfinas no teu corpo, que eu acho que eu já devo ter explicado para vocês, para você liberar as tuas endorfinas do teu corpo, você precisa ter um sono bom, um sono tranquilo. Você precisa ter saúde do sono. E isso que as pessoas estão com muita dificuldade hoje, ocasionadas por causa das quantidades de informações que a cabeça recebe e não consegue desligar. Nós temos as disfunções sexuais causadas por transtornos, por doença orgânica, né? Nós vamos encontrar, depois se você quiser clicar ali, por exemplo, a questão de hoje, a impotência masculina, por causa da pressão, do desgaste emocional, por causa das preocupações, da ansiedade, do cansaço. Então, muitas pessoas vêm com disfunção sexual. Até mesmo o caso de mulheres não poderem engravidar, por causa da ansiedade e tudo mais. Transtornos mentais de puerpério, como acabamos de dizer, que são os relacionados, então, à gravidez. Fatores psicológicos ou comportamentais associados a doenças ou transtornos classificados em outras partes não especificadas, abuso de substâncias que não produzem dependência, mas que se abusa de substâncias, né? Aí vocês vão encontrar uma gama de produtos, remédios que não causam dependência, medicações, e que isso faz com que a pessoa tenha disfunções psicológicas. Síndromes comportamentais ocasionados por transtornos das funções fisiológicas, não poder dormir, né? Síndrome por ansiedade. Depois nós temos
Ah, eu abri uma página aqui que vai direto... Até foi bom, por exemplo, eu vou ver aqui, o que eu abri? Disfunção sexual não causada por transtorno. Vamos clicar nessa disfunção sexual para ver o que vai dizer. Ausência ou perda do desejo sexual, aversão sexual e ausência do prazer sexual, falha de resposta genital, disfunção orgásmica, ejaculação precoce, vaginismo não orgânico, dispareunia não orgânica, apetite sexual excessivo, o contrário também pode acontecer, né? Não só a perca, mas o excesso, a exacerbação sexual, o taradismo que vai aparecer em outro ponto ali. Outras disfunções sexuais. Foi bom, eu cliquei sem querer, mas aí você vai ter então... essa página não abre, né, para vocês verem. Mas vocês podem encontrar isso depois. No F6, os transtornos específicos de personalidade, transtorno borderline, transtornos mistos, modificação duradoura ou permanente de personalidade após lesão cerebral. A pessoa acaba não mais se reconhecendo, aquela coisa da pessoa esquecer da família, onde estou, quem eu sou, esquecer até mesmo de si mesma. Transtornos dos hábitos e dos impulsos, transtornos de identidade sexual, né? Transtornos de preferência sexual, transtornos psicológicos e comportamentais associados ao desenvolvimento sexual, outros transtornos de personalidade do comportamento adulto e transtorno da personalidade do comportamento adulto não especificado. Ali eu pego o grupo F65, que eu acho que gera curiosidade. Transtorno de preferência sexual. Mas você pode abrir qualquer um deles depois em tua casa. Nós temos o fetichismo, o travestismo, o fetichista. Fetichismo, vocês sabem o que é. Travestismo fetichista é aquela coisa de o bloco das mulheres que viram homem no carnaval, dos homens que viram mulher, de troca de papéis na cama, o exibicionismo, o voyeurismo, a pedofilia, o sadomasoquismo, transtornos múltiplos da preferência sexual, outros transtornos da preferência sexual e transtorno da preferência sexual não especificado. Só para vocês conhecerem, né, que eles existem. Aí nós temos o grupo do F7, transtorno, o retardo mental, leve, moderado, grave, profundo, outro tipo e não especificado. Tem um grupo só para retardo mental. Temos aí os transtornos de desenvolvimento psicológico, a disfalia, muito usado na questão das escolas, a disfalia, que é transtorno da linguagem, pessoas que não conseguem falar. Nós temos um aluno no Almirante que ele não consegue articular as palavras, o Natan. Então, o que você compreendeu por isso? O professor está na escola, é uma disfalia, né? Então ele não consegue articular todos os fonemas. E isso acontece, né? Nós tínhamos um outro aluno que eu me recordo em Timbo Grande, que ele também tinha uma disfalia. E ele, uma vez ele me pediu assim, onde estava o Daratuva? E eu, meu Deus, o que é Daratuva? Eu consegui entender o que era onde estava, né? Mas ele perguntava, onde está o Daratuva? Onde está o Daratuva? Aí eu pedi ajuda, disse, os outros professores que conhecem melhor o aluno, o que ele está pedindo? O Daratuva. O que é Daratuva? É guarda-chuva. Ele queria saber onde tinham colocado o guarda-chuva dele que tinha sumido da sala de aula. Então, são disfalia. Temos a dislexia, também é da fala, né? Dislexia, de pronúncia. Temos outros problemas de desenvolvimento, descalculia, quando a pessoa não consegue calcular. A disgrafia, quando a pessoa não consegue escrever. Os problemas de psicomotricidade, as pessoas que não conseguem desenvolver a questão motora, não conseguem andar, né? Transtornos mistos, transtornos globais, outros transtornos e não especificados. Nós temos aqui os hipercinéticos no grupo F9. Os grupos hipercinéticos, que são aqueles que são exageradamente
desenvolvidos na infância e na adolescência, os transtornos já que a pessoa nasce com eles, distúrbios de conduta, muito bravo, muito pacato, muito tímido, transtornos mistos de condutas, transtornos emocionais que têm início na infância, transtornos de funcionamento social com início na infância e na adolescência, os tiques e os transtornos comportamentais e emocionais que têm início na infância e na adolescência, tá? Então aqui nós temos um ponto só para a questão da adolescência e da infância. E por último, o transtorno mental não especificado, tá? Então, para vocês conhecerem, dentro de todos esses grupos, eu vou pegar aqui esse transtorno hipercinéticos. Não vai abrir a página para vocês, porque eu teria que compartilhar a página, mas vocês podem fazer esse teste em casa. Por exemplo, os hipercinéticos, do grupo F900, distúrbios da atividade e da atenção, transtorno hipercinético de conduta, transtornos hipercinéticos não especificados. Uma pessoa que é hipercinético, vamos ver, um hipercinético, segundo o nosso melhor dicionário, é um transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Hoje em dia está muito na moda déficit de atenção e hiperatividade, impulsividade severa, impulsividade inapropriada. Então, o que acontece? Por conta de celular, né, nós estamos superestimulando o cérebro das nossas crianças. Hiperestimulando, né? Por isso que é hipercinético. As crianças estão... Por exemplo, eu tenho um sobrinho que não tem 4 anos, ele vai completar 4 anos e ele já sabe ler. Ler e escrever, ele junta já as letrinhas. Quando eu peço para ele, escreva assim, Antônio, meu cachorro é bonito. Ele não tem 4 anos. Ele é super estimulado, isso é hipercinesia, né? Ele é extremamente estimulado pelo celular, pelo computador. E isso pode desenvolver um transtorno, né? Transtorno hipercinético, quando não há um preparo psicológico para as crianças. E elas perdem a sua infância, perdem o lúdico e vão direto para o sério, né? Ou então nós temos a hiperestimulação de jogos eletrônicos, morte, se tornam agressivos, e isso nós vamos vendo que varia de pessoa para pessoa, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar coisas muito interessantes em cada uma dessas doenças que eu vou colocar disponível para vocês no Unimestre na aula de hoje. Então, a segunda parte, doenças ocupacionais, o adoecimento dos trabalhadores e a sua relação com o trabalho. Não se preocupem que a tosse tem um pouco de coriza, não de catarro, então não é coronavírus. Então os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em geral, em função idade, gênero, grupo social, inserção em um grupo específico de risco. Além disso, os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, consequência da profissão que exercem ou exerceram, pelas condições adversas em que seu trabalho o impõe. Então, são o adoecimento das pessoas no trabalho. Quais são as doenças que nós podemos encontrar no trabalho? As chamadas doenças ocupacionais. São doenças que causam alteração na saúde do trabalhador em qualquer área de execução do serviço, desde as tarefas mais simples até as mais complexas. Deve estar diretamente relacionada à atividade desenhada, ou melhor, desempenhada pelo trabalhador, ou as condições de trabalho às quais ele está submetido. Nós temos aí algumas realidades que nós vamos encontrar no desempenho das funções. Por exemplo, o que pode levar, fatores que podem então causar enfermidades dentro do emprego? Ruído contínuo, ruído de impacto,
muito calor, as pessoas que trabalham, às vezes, perto das caldeiras, radiações, né? Nós encontramos pessoas que trabalham com radiação e com isso com o tempo elas vão acumulando enfermidades que levam até mesmo ao câncer. Trabalho sobre condição indigna, né? Quando às vezes não tem a roupa adequada, um gari ou então um coletor de lixo, né, que não tem a roupa adequada, as pessoas não tomam cuidado, colocam o vidro sem proteção, as pessoas vão se cortando, as radiações, como por exemplo micro-ondas, laser, ou quem usa ultravioleta, as vibrações, o frio constante, umidade constante, são muitos os fenômenos que podem levar as pessoas a terem problemas de saúde, né? Nós vamos encontrar também outros, né? Não só os físicos, mas nós vamos encontrar, por exemplo, poeiras, neblinas, fumos, vapores, produtos químicos em geral, os biológicos, vírus, bactérias, parasitas, associados à questão hospital, laboratórios, agricultura, pecuária, os chamados ergonômicos ou psicossociais, que caem sobre o nosso trabalho aqui de psicologia, que estão geralmente relacionados à questão da organização e gestão do trabalho, como utilizam determinados equipamentos, máquinas, o excesso uso de computador, o excesso uso de tesoura, no caso, por exemplo, das esteticistas, pode causar ler, as posições incorretas, posturas, locais inaptos, má condição de iluminação, de ventilação, de conforto, trabalho em turnos diferenciados, hora de manhã, hora noturno, a monotonia, o ritmo excessivo do trabalho, exigências de produtividade, as famosas metas a serem cumpridas, o autoritarismo dentro da supervisão de trabalho. Então, tudo pode acarretar em enfermidades. Aí nós temos, por exemplo, os acidentes causados por máquinas, por questões de limpeza, né, o excesso uso de produtos de limpeza, de corte e tudo mais. Então, o trabalhador, ele acaba ficando suscetível às doenças ocupacionais, que normalmente elas são adquiridas quando o trabalhador é exposto acima do seu limite de tolerância. E existe uma lei que regra os riscos ambientais, os riscos psicológicos, né? Aí vocês vão lembrar, por exemplo, nunca se usou tanto o termo EPI, que é equipamento de proteção individual. Existem também os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, que existem como medidas administrativas e para organizar o trabalho e reduzir riscos, sobretudo para a pele, para os pulmões, né, que são os que estão sempre em maior risco. Nós temos danos ou doenças que podem ser individuais, coletivas, né, que pressupõem aí toda um preparo de saúde ocupacional, que seja preventivo, muito mais do que curativo. As pessoas não podem ir a um determinado momento em que elas obtenham sequelas, que sejam danosos já, porque durante muito tempo haverá exposição ao risco. Depois da exposição começam a aparecer os indícios desta exposição, a suspeita de uma doença. A suspeita ainda pode estar dentro de um período assintomático, que leva a um determinado caso. E o caso pode gerar sequelas, pode gerar até mesmo óbitos. Claro que muitos vão ser curados, mas as sequelas podem ser consequências já de uma doença que não há mais como prevenir. Então, por isso que as doenças ocupacionais elas precisam ser preventivas.
ou melhor, elas precisam ser prevenidas, né? As pessoas precisam se cuidar, elas precisam ter a sua, toda a sua questão de saúde sempre muito bem relacionada, muito bem cuidada, né? As empresas precisam ter. E vocês que vão trabalhar com produtos químicos em vocês e nas pessoas, nossa, muito mais, né, gente? Com condições ambientais, condições relacionadas à legislação, como nós já trabalhamos na aula passada e tudo mais. Se depois vocês quiserem consultar ainda, nós teríamos mais leis, como a Lei Acidentária de 1919, sobre moléstia contraída no exercício do trabalho. Em 1967 saiu as doenças do trabalho, com a Lei 8.231/91, que ajuda a gerir a empresa para que o empregador se ocupe em resolver de modo preventivo os problemas que vão causar enfermidades nos seus empregados, tá? E claro que vão causando comorbidades, né? Doenças que vão aparecendo, ergopatias, ou chamadas hoje, interessante, hoje tem um novo termo para as ergopatias. O que são ergopatias? Ergopatias são as doenças causadas no ambiente do trabalho. Temos hoje também as tecnopatias. Interessante, né? E a gente vai vendo que todas essas doenças elas vão aparecendo e precisam ser cauteladas. Precisam ser muito bem cuidadas, tá, gente? É muito importante que a gente não deixe a doença causar degeneração, não deixe que a doença seja já o fim de um ciclo, o fim de uma pessoa. É muito triste isso. Por isso, todos os cuidados eles se fazem necessários. Seguindo adiante a nossa aula, então nós vamos ter ali a famosa doença de Lehr, lesão por esforços repetitivos. A Lehr ou DORT são doenças caracterizadas. DORT é distúrbios osteomoleculares realizados no trabalho. Então, desgaste da estrutura do sistema músculo-esquelético, que atinge várias categorias profissionais. Imagine uma pessoa que trabalha, o professor, né, que acaba desenvolvendo bursite por causa de escrever no quadro. Ou então o cabeleireiro, que acaba desenvolvendo Lehr ou DORT nos seus dedos por causa dos... Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham os seus movimentos reincidentes e contínuos de consequente sobrecarga de nervos, músculos e tendões. E são, às vezes, muito localizados. Por isso que esforços repetitivos, né? Então, nós temos todo dia o mesmo hábito. E o PIRE, o que é o PIRE? Acontece quando há exposição frequente de ruídos fortes ou moderadamente alto por um longo período. Hoje nós temos o problema do fone de ouvido, gente. Pelo amor de Deus, o fone de ouvido que vai lá, né, acaba lá dentro do ouvido com um som alto. Você nem sabe que a pessoa está danificando todo o interior do seu ouvido, o tímpano, e a pessoa está lá com aquele... Meu Deus, é terrível, né? Terrível. Temos que alertar para esse tipo de problema. Andracose é o terceiro tipo de doença que mais aparece. É a lesão pulmonar ocasionada por diferentes agentes adquiridos nas áreas de carvoarias. Ponto de partida. Não só de carvoaria, imagine quem trabalha em tabagismo, né? Os nossos agricultores aí que trabalham na colheita do fumo, os tomateiros, os pipineiros que trabalham levando num período, tá certo que não é constante, né? Que é um curto período de tempo, mas isso quando inalado, mesmo por um curto período de tempo, mas com grande quantidade e sem os EPIs e os EPCs, nós vamos ver que isso pode causar sim antracose. Antracose, que é a lesão pulmonar por produtos que causam males. Os que não são considerados doenças ocupacionais, mas que acontecem. As doenças degenerativas, diabetes,
arteriosclerose, hipertensão. Elas podem não ser consideradas doenças ocupacionais, mas o trabalho pode asseverar, né? Por exemplo, câncer, ou Alzheimer, reumatismo, esclerose múltipla, artrite, artrose, glaucoma, as doenças inerentes à faixa etária, as acidentes laborais, né, que não atrapalham para exercer o trabalho. Então, os acidentes laborais ali, que há uma linha tênue para definir o que causa e o que não causa atrapalhar o trabalho, né? O problema visual, por exemplo, ele vem com o passar dos tempos e ele vai desenvolver e vai atrapalhar futuramente. Então há uma linha tênue para a gente definir isso. Doença endêmica, né, que vem por região ou pelo local do trabalho. Algumas práticas simples que podem nos ajudar, né, nas doenças ocupacionais. Sair da cadeira de vez em quando, fazer pausas durante a realização de tarefas para aliviar a musculatura, beber água regularmente. As cadeiras precisam ter altura que permitam manter as plantas dos pés totalmente apoiadas no chão, com encosto ajustável, não utilizar apoio do pulso durante a digitação, utilizar como regra geral temperaturas confortáveis. E a terceira parte, então, qual é a importância da psicologia para as profissões? Vamos responder. Procure entender as necessidades do indivíduo, da sociedade, estratégias para supri-las e preveni-las, estudando o papel da inteligência emocional, orientando, selecionando e identificando métodos e técnicas para uma vida melhor, e identificar distúrbios, falhas, procurar meios de saná-las e amenizá-las, trabalhando o relacionamento intrapessoal e interpessoal e identificar perfil potencial, treiná-los e acompanhá-los. O que nós vamos falar então? Nós vamos falar sobre qualidade de vida. Quais são as qualidades, quais são as questões que levam a uma qualidade de vida ou que podem talvez diminuir a qualidade de vida no trabalho? Então nós temos ali um quadro, né, que pode ajudar vocês com indicadores do que questões que levam à qualidade de vida, né? Trabalho sustentável, escolas de pensamento de qualidade de vida, modelos biopsicossociais e organizacionais, e questões de estresse e trabalho, os contratos psicológicos do trabalho, expectativas, motivações. Hoje as empresas gastam muito com motivação para fazer com que os trabalhadores trabalhem como se a empresa fosse deles. Tanto é que hoje nem se fala mais de trabalhadores, hoje se fala de cooperadores, né? Usa-se muito a expressão cooperador. Você é nosso colaborador, então você não é o nosso funcionário, não é mais o nosso trabalhador, não é mais o nosso, enfim, você é o nosso cooperador, você é o nosso colaborador. Então é um jeito novo para dar um elan na vida daquele que está assumindo aquela profissão, quase fazendo daquilo uma vocação para a vida dele, certo? Depois nós vamos ver algumas coisas relacionadas a isso. O nosso terceiro assunto de hoje, sobre motivações e qualidade de vida, vai surgir necessidades sustentadas no desejo do ser e do ter. Quando uma pessoa está no trabalho, ela vai pensar no quê? Na sua sobrevivência, no ambiente e na sua cultura, nos seus interesses próprios, nas pressões sociais e organizacionais e nos sonhos e vontades. Tem gente que vai trabalhar apenas para beber no final de semana. Tem gente que vai trabalhar para construir sua casa. Tem gente que trabalha para viajar. Tem gente que trabalha para pagar as contas. Então, tudo isso supõe motivação e qualidade de vida no trabalho. As empresas de bem-estar, que hoje estão em alta, né, que promovem palestras e até mudam o layout de uma empresa. Você encontra empresas hoje com espaços internos de convivência. Os trabalhadores saem, tiram um sono,
toma um cafezinho, tirando essa ideia de que o local de trabalho é um local nocivo, ruim, e dando ao local de trabalho quase que o aspecto de sua casa, né? Para que a pessoa se sinta bem, confortável, que não tenha aquela pressão psicológica. Então isso gera bem-estar e isso altera a produtividade da empresa. E aqui nós temos um dilema a ser resolvido. Trabalho, dinheiro ou resultado? Lembram da história da cigarra e da formiga? Qual das duas está certa? Vamos debater isso hoje na aula da noite? Eu gostaria que você colocasse lá, junto com o teu nome e a tua chamada, se você concorda mais com a cigarra ou com a formiga. A cigarra, vocês conhecem, vive para o trabalho, acumula durante todo o verão para consumir em bon vivant durante o inverno. Essa formiga. E a cigarra? Bon vivant no verão, cantando, cantarolando, tomando seu drink e rindo da formiga. Para que trabalhar tanto? Curta a vida, mas no inverno não tem comida. O que você tem a me dizer? Escreva sobre a cigarra e a formiga e sobre qualidade de vida no trabalho quando você colocar o teu nome hoje. Você já pode colocar o teu nome logo depois que você terminar de assistir esse vídeo e tecer um comentário a respeito desse dilema do trabalho da cigarra e da formiga. Ou o ativismo ou a passividade. O que é importante? Qual é o termômetro para medir uma e outra? Importância das ações da qualidade de vida no trabalho. Atenção e profilaxia no ambiente de trabalho, né? Aquela atenção que faz com que você esteja sempre a postos, que aquilo seja teu, que você entenda o teu trabalho como parte de si mesmo. Se você não adota o trabalho como teu, aquilo vai ser sempre um problema para você. O cuidados com a saúde mental e psicossocial. Você saber, então, que você precisa de vez em quando parar, fazer uma higiene mental, fazer um happy hour, né? Fazer um coffee break, parar em algum momento para a saúde mental, para a higiene mental no teu trabalho. Comprometimento com uma função pública, o que vai ajudar o trabalho que eu estou realizando e também, fora dele, o que eu estou disposto a fazer em benefício de mim, da minha família, de outras pessoas. Sentir-se útil, muito importante. Movimentação e geração da carreira e projeto de vida. Não trabalhar apenas por trabalhar. É a função da formiga. Não trabalhar apenas por trabalhar. Qual é o teu plano? O que você pretende com o teu trabalho? E os custos a médio e longo prazo. O que o meu trabalho vai me render daqui a um pouco mais de tempo? Qual é a minha perspectiva? Gestão do bem-estar e do estresse. Posicionamento diante das tensões da vida diária, características pessoais, da natureza, dos agentes estressores, né? O que você enxerga ali? Nós temos uma imagem da Gestalt, né? O que você consegue enxergar? Um músico ou um rosto? Aquilo que você enxerga antes pode evidenciar as tensões da tua vida. Você enxerga mais o negro, o preto, ou você enxerga o branco, a bela jovem, né? Aliás, eu gostaria de dizer a vocês que a música é uma excelente terapia. Excelente terapia. Outra imagem. Que você não perca a vida apenas tentando ganhá-la. Essa imagem diz muito. Se você quiser comentá-la também depois, na hora de colocar o teu nome para a chamada, essa imagem diz muito. A arquitetura e o espaço de trabalho, diferentes adaptações, comportamentos laborais, escritórios virtuais, atividades de alto risco, veículos terrestres, fluviais, aéreos, o teletrabalho, chão de fábrica,
edifícios inteligentes, tudo influencia o nosso ser, a nossa pessoa. O nosso trabalho influencia grandemente o nosso ser, gente. O trabalho diz grande parte de como a gente é, desde que você faça o que você gosta, né? E hoje nós temos os novos ambientes de trabalho. Nós temos ambientes de trabalho que surgem a todo momento. Eu achei interessante que dos trabalhos que surgiram recentemente foram os programadores. Fazer aplicativos, desenvolver novas técnicas. Quem está mais trabalhando hoje são os programadores, por exemplo, das aulas, né? Eu tive que me adaptar, me adequar aos novos sistemas de aula para poder chegar até vocês com essa aula ininterrupta. E uma pena que a gente não pode conversar, mas depois você pode trazer questionamentos a respeito desta aula. Pessoas nas organizações, como que é o teu ambiente de trabalho? Como que está a tua emotividade, a tua produtividade? Corresponde a sucesso? O que te emociona? Quem te emociona? E o que você não gosta no ambiente de trabalho? Tem como maximizar o que você gosta e minimizar o que você não gosta? Você não procura outro emprego. Perfis, competências, talentos. Você faz de fato aquilo que o teu talento requer? Ainda hoje a gente acaba trabalhando com recursos humanos, né? O tempo todo. E aí nós estamos desenvolvendo um projeto aqui na nossa cidade que é uma rádio web, BVT Web. E uma pessoa chegou e disse assim para mim, mas na minha opinião, se não o melhor, um dos melhores locutores da nossa rádio. E ele disse, olha, estou entregando o meu horário porque eu prefiro ser pedreiro. Então tá bom, né? O que a gente vai questionar? Mas excelente o trabalho dele como locutor. E foi para a sua vocação. Então é uma questão de talento. Políticas, estratégias, choro, raiva, grito, silêncio. Como que é o teu trabalho? Aí nós temos a gestão, não sei por que esses negócios de saúde, né? Gestão de saúde, qualidade de vida e prática de trabalho. Saúde, psicopatologia, felicidade, bons hábitos, bons modos, liderar, relacionar-se. Como que estão as demandas na carteira? Como que está a retenção de talentos, qualificação? Quais são os resultados? Você tem se preocupado com aquilo que você está fazendo e você está se preparando para isso? Claro que eu estou num curso técnico, mas é aquilo que você precisa se questionar hoje a respeito da tua felicidade e da tua realização de vida. Porque quando você vai ter 60 anos de idade, além da tua carteira de trabalho e da tua aposentadoria, você vai ter uma outra preocupação. O que eu fiz da minha vida? E você vai ter uma pergunta a ser respondida. O que eu fiz da minha vida me satisfez? Me realizou? Ou a minha vida foi uma vida inútil? É muito intrigante ver. Eu teria que buscar eu teria que buscar, de alguma forma, um índice, uma estatística, para ver se as pessoas são plenamente realizadas quando elas chegam à sua aposentadoria. Elas se realizaram com aquilo que elas fizeram? Aí nós temos a natureza interdisciplinar de qualidade de vida, gestão e qualidade de vida, que é integrar e pertencer, né? Você vai integrar, o teu trabalho é teu, você vai pertencer àquele lugar. Reconhecer a individualidade em meio ao teu trabalho, otimizar um olhar diferenciado, compartilhar, decidir e solucionar. São verbos para você colocar como prioridades na tua qualidade de vida do trabalho. Como que funciona um trabalho eficazmente? Diferenciar habilidades, integrar processos e ferramentas para harmonizar decisões e obter resultados de qualidade de vida. O que cada um faz o deixa feliz? Como que você trabalha a gestão humana? Nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas. Como nós vamos corresponder bem num trabalho onde as pessoas vivem mal? Trabalho.
O que é trabalho? É uma atividade sistemática, em geral compulsória, obrigatória, norteada por disciplina e cadeia de produção, com ciclos diversos, com carga real diferente de carga prescrita. Cobra-se mais do que, exige-se mais do que o que foi prometido. E bem-estar organizacional e pessoal são as condições favoráveis, sadias e sustentáveis do modo de viver nos diversos papéis e ciclos de vida dentro das condições dadas e conquistadas pelo trabalho, no trabalho. Isso é bem-estar organizacional e pessoal. BEOP, tá? Que corresponde à qualidade de vida se você está de fato bem na função que você exerce. Qualidade de vida é um conjunto de escolhas de bem-estar com equilíbrio harmônico entre o biológico, psicológico, social e o organizacional. Deve resultar em valores, práticas físicas, emoções positivas e sustentáveis nos níveis pessoal, grupal e organizacional. Felicidade. Tcharam! Felicidade é a percepção objetiva e subjetiva de bem-estar. Nasce quando o desejo e cresce com a legitimação das vontades. Nasce quando eu estou realizando os desejos e cresce quando eu estou realmente fazendo aquilo que eu gosto. Saúde, olha que interessante, é o silêncio dos órgãos. Se os teus órgãos começam a reclamar, eles começam a gritar, é porque você está doente. Saúde, segundo a OMS, que não é apenas o bem-estar biológico, mas também psicológico e social, não apenas como ausência de doenças. Promoção da saúde e gestão de qualidade de vida. O que mantém a nossa qualidade de vida? Cuidados clínicos, cuidados nutricionais, cuidados culturais, cuidados familiares, econômicos e espirituais e outras dimensões. E, enfim, biopsicológico, social e organizacional são marcadores do biológico, hábitos saudáveis; do psicológico, autoestima e reconhecimento; do social, educação e consumo; e do organizacional, ergonomia e clima. Precisa ter isso, gente. Se não tivermos isso, o nosso local de trabalho vai nos frustrar e vai, o que é pior de tudo, nos adoecer. Terminamos a nossa aula de hoje. Ao colocar teu nome, eu gostaria que você questionasse um pouco a questão da nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, levantem a dúvida para nós comentarmos e para a gente participarmos da aula. E depois que você assistir esse vídeo, você já pode colocar a tua presença, lembrando de responder aquela perguntinha. Cigarra ou formiga? O que você acha que precisa fazer para uma boa qualidade de vida no trabalho? Valeu, gente! Nós nos encontramos hoje por volta das 20 horas, quando nós vamos então estar juntos na nossa aula semipresencial através do da nossa rede social do WhatsApp. Agradeço a todos e até a próxima. Um abraço.